Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, a primeira escola dominical de abril, a primeira escola dominical do segundo trimestre de 2021. E é com muita alegria que nós damos início à nossa escola bíblica dominical de hoje. E eu convido, e esse trimestre nós estamos estudando o livro de Mateus. Nós vamos estudar o livro de Mateus e eu convido a Sofia para fazer a leitura do texto áureo que está em Mateus capítulo 2, versículo 6. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 2, versículo 6. E a adolescente Sofia vai fazer a leitura do texto áureo para nós nessa manhã. Por favor, Sofia, faça a leitura bíblica. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Muito obrigado, Sofia. Meus irmãos, existem 3 evangelhos chamados sinóticos que relatam alguns fatos que ocorreram naquele período de Cristo. E o Evangelho de Mateus ele começa relatando sobre o nascimento de Cristo. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque observe que eles são escritos em épocas diferentes e eles relatam alguns fatos de maneira diferente, de maneira do ponto de vista de interpretação do que eles viram. Ou seja, é como se um visse... Eu lembro que eu já perguntei a alguns irmãos sobre como foi a construção do templo de Sião. E eu lembro que teve irmãos que relataram sobre, que participaram da construção e falaram sobre a campanha dos favos de mel. Outros irmãos relataram a construção do templo Sião e eles tiveram como foco a construção daquelas colunas. Outros irmãos relataram a construção do templo de Sião, mas falaram da participação da igreja em si. Outros irmãos falaram sobre a mesma construção do templo de Sião e falaram do empenho do pastor Valdívio na construção daquela obra. Mas todos eles relatam a construção do templo de Sião, sendo que alguns têm algum ponto ou outro que na sua concepção era importante, era interessante relatar. É o que nós encontramos nos evangelhos sinóticos. E para nós começarmos a falar dos evangelhos sinóticos, começarmos a falar do livro de Mateus, eu convido a professora para falar sobre a genealogia de Jesus, que está em Mateus capítulo 1, do versículo 1 a 17. E para isso eu convido a nossa querida irmã Késia. Por favor, irmã Késia. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos refletir agora sobre o primeiro tópico da lição, que é a genealogia de Jesus Cristo. Nosso estudo ele está em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. A genealogia de Jesus é falado tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. Marcos e João, eles não mencionam a genealogia de Jesus Cristo, por conta do seu público-alvo e pelo propósito do qual foram escritos. Marcos escreveu para os romanos, já João escreveu um evangelho mais universal. Em Lucas, no capítulo 3, é descrito a ordem decrescente dos acontecimentos, começando a genealogia por Jesus Cristo e terminando por Adão. No final do capítulo de Lucas, ele ressalta o lado divino de Jesus, informando que ele é o Filho de Deus. Já em Mateus, é descrito a ordem crescente dos acontecimentos, começando por Abraão e terminando por Jesus. Repare que Mateus ele não começa com Adão, ele começa por Abraão. Podemos destacar, com a descrição das duas genealogias, que Jesus era descendente direto do rei Davi, da tribo de Judá. Lembrando que lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, Deus prometeu a Davi que sua descendência iria reinar para sempre. E assim Deus fez. Alguns séculos depois dessa promessa de 2 Samuel, Israel deixou de ter um rei, mas essa profecia de ter um descendente para sempre se cumpriu em Jesus Cristo, que é o nosso rei eterno. Deus escolheu José e Maria para serem os pais de Jesus, para cumprir as profecias do Antigo Testamento.
Como descendente de Davi, ele tinha direito ao trono por herança. E sua genealogia é uma prova que ele é o Salvador prometido por Deus. A gente não vai conseguir ler aqui por causa do tempo, mas se vocês compararem, se vocês lerem direitinho a genealogia de Jesus Cristo descritas no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, elas possuem algumas diferenças. As duas têm em comum que Jesus é descendente de Abraão e do rei Davi. Mas, depois do rei Davi, apresenta algumas diferenças. Enquanto Mateus apresenta Jesus como descendente da linhagem real, que é descendente do rei Davi, do rei Salomão, do rei Roboão, etc., em Lucas é descrito que Jesus é descendente do rei Davi e de seu outro filho, Natã. Mas por que isso? Na verdade, não há uma explicação bíblica do porquê dessa diferença das duas genealogias dos dois evangelhos, mas existem três teorias, que é a teoria da genealogia do pai e da mãe, a teoria da adoção e a teoria do casamento de Levirato. Vamos comentar rapidamente as três teorias. A primeira teoria do porquê da diferença da genealogia descrita em Lucas e Mateus é a genealogia do pai e da mãe. Essa é uma teoria muito popular e diz que a genealogia de um livro é de Maria e a do outro livro é de José. A genealogia de Jesus em Lucas diz que José é filho de Eli. Já a genealogia de Jesus escrita em Mateus diz que José é filho de Jacó. Talvez aqui em Lucas o significado de filho seja genro, porque as mulheres raramente eram contadas em genealogias naquela época. Como marido de Maria, José poderia ser considerado filho do pai dela. Assim, a genealogia descrita em Lucas seria, na verdade, a genealogia de Maria e a descrita em Mateus seria a genealogia de José. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a adoção. É uma possibilidade de que José foi adotado. Naquela época, havia algumas formas de adotar oficialmente como filho. Se, por exemplo, o pai de José tivesse adotado ele, se o pai de José, na verdade, tivesse morrido quando ele era novo, ele poderia ser adotado por um parente distante. Assim, ele seria filho biológico de um homem, mas filho legal do outro. As duas genealogias estariam corretas, porque ele teria direito à herança do pai biológico, mas também a parte da herança do pai legal. E a terceira teoria do casamento por levirato, casamento de levirato. Segundo a lei judaica, se um homem morresse sem deixar filhos, um parente seu deveria casar com sua viúva. O filho que nascesse desse casamento seria considerado filho legal do homem morto e receberia sua herança. Se José fosse filho de um casamento por levirato, aconteceria como no caso da adoção. Ele seria filho biológico de um pai, mas filho legal do outro. Então as duas genealogias também estariam corretas. Existem, meus irmãos, personagens interessantes na genealogia de Jesus, como a presença de mulheres que nem sempre são perfeitas. Podemos destacar algumas, como Tamar. Tamar, ela coabitou com seu próprio sogro, Judá, e gerou dele dois filhos gêmeos, que é Pérez e Zera. Temos também Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Temos Ruth, que era uma estrangeira moabita. E temos Batseba, que é a mãe do rei Salomão, que ela adulterou com Davi. Há também na genealogia de Jesus, homens que suas vidas foram marcadas por mentira, como Abraão, Isaac e Jacó. Há homens em que a vida foi marcada por violência, como o próprio rei Davi, que o seu reino foi marcado por muitas guerras. Também há Roboão, que é o filho do rei Salomão, que seu reino também teve muita violência e o reino dele foi dividido em norte e do sul. O rei Acais, ele queimou seus próprios filhos em sacrifício e perseguiu seu povo. Na genealogia de Jesus Cristo também, meus irmãos, há homens marcados pela idolatria, como Salomão. O rei Salomão, ele possuía muitas mulheres e se rendeu à idolatria. Roboão, seu filho, que é o filho de Salomão, fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acais, o rei Acais, fechou o templo de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Tem também Manassés, que ele foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Reparem
repare quantas pessoas e características diferentes há na genealogia de Jesus Cristo. Mas antes da gente apontar os erros dessas pessoas, meus irmãos, vamos olhar para nós mesmos. Nós somos indignos, nós somos culpados, nós somos pecadores, nosso coração é corrupto. Mas por que Deus nos escolheu? Por que Ele nos amou? Por que Ele não poupou o seu Filho para morrer em nosso lugar? Por causa da sua graça e por causa do seu amor por nós, que é maior do que o nosso pecado. Amém? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmã Késia. Meus irmãos, nós ouvimos a irmã Késia falar sobre a genealogia de Jesus. E agora nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Agora, olha o que foi que eu fiz. Eu aprontei uma com 2 professores. O professor Raimundo e o professor Guilherme. E eu não avisei para eles que os 2 iriam falar sobre o mesmo tópico. Por que eu fiz isso? Para os irmãos entenderem um pouco o que são os evangelhos sinóticos. Ou seja, foram os 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, falando sobre a presença de Jesus aqui entre nós e abordando alguns pontos que eles achavam importantes. E como seria agora a visão do professor Raimundo e o professor Guilherme falando sobre o mesmo ponto, o nascimento de Jesus? E agora eu quero ouvir os 2 falando sobre isso. Povo de Deus, amados irmãos em Cristo Jesus, santos de Deus, bom dia. Meu cordial bom dia e a paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada abundantemente sobre nós em toda a misericórdia, proteção e preservação em nome do Senhor Jesus. E graça do Espírito Santo sobre nós. Nós estamos iniciando hoje um estudo extremamente importante. Tivemos no trimestre passado um estudo do primeiro livro do Antigo Testamento, o livro do Gênesis, o Bereshit, né? O princípio, a origem de todas as coisas. E agora vamos ingressar no livro que abre os portais do Novo Testamento, como conhecemos, que é o livro do evangelista, o apóstolo, que se tornou escritor, Mateus. Muito bem. E hoje nós iniciaremos esse estudo a partir do capítulo 1, o tópico que me foi confiado, versículo 18 a 2, de 1 a 18. Então vamos fazer uma análise sucinta desse texto, sem ser rápido demais, nem nos prolongarmos demais. Vamos aproveitar o tempo. Muito bem. Diríamos de início o seguinte: o Evangelho de Mateus é o Evangelho do vinho novo em odres velhos, não é? As vasilhas de couro velhas. Jesus ensinou que não se põe vinho novo em odres velhos, e sim em odres novos. Mas Mateus está mostrando que este Evangelho ele estava caindo em odres velhos por parte dos judeus. Então é a ênfase de Mateus. O vinho novo teria que cair em odres novos, mas estava sendo absorvido, na sua grande parte, por odres velhos, vasilhas de couro velho. Muito bem, isto não seria bom. Outra característica de Mateus é que Mateus escreve para os judeus. Ele escreve para os judeus e a maior parte do seu evangelho é escrito em hebraico e uma menor parte em grego. Outra característica, Mateus escreve a expressão para que se cumprisse a escritura cerca de 2 dezenas de vezes, dando ênfase ao cumprimento de profecias relativas ao Messias, querendo ele demonstrar com isso que estava escrevendo para os judeus, confirmando, afirmando, atestando que Jesus era o Messias esperado por Israel. Outra característica, Mateus escreve demonstrando que Jesus era da linhagem real de Davi, quando ele traz a genealogia a partir dos descendentes de Davi, elencando ali, passando pela tribo de Judá e passando pela linhagem real de Davi, citando inclusive os descendentes reais estão ali. Você pode ver que há vários reis naquela citação genealógica ali. Então ele com isso está mostrando que ele está
atestando que Jesus é o rei davídico, o rei da dinastia davídica, o esperado, o prometido, o Messias esperado da casa de Davi. Não é? O filho de Davi queria sentar-se no trono, como sentou no trono de Davi, seu pai. Muito bem. Dito isso, nós vamos abordar o texto que nos foi confiado. Mateus 1, de 18 em diante. Eu convido você a abrir sua Bíblia e vamos aqui nos deleitar com esse texto maravilhoso que fala sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler primeiro capítulo 1, de 18 a 21, a 23, melhor dizendo, e depois leremos do 2 em diante. Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, não querendo difamá-la, atribuir má fama a ela, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Ora, isto aconteceu, tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Muito bem. Despertado José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria, sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve intimidade com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem. Como é que nós vamos... O que nós vemos aqui nesse texto? O que significa o nascimento de Jesus? Muito bem. O nascimento de Jesus, ele faz parte do plano eterno de Deus para a nossa salvação. Mas diz da seguinte maneira: ele está contido numa das etapas, ele abre uma das etapas mais importantes da nossa salvação, que é a etapa da justificação. E eu vou lhe explicar por quê. O nascimento de Jesus, ele anuncia a encarnação do Verbo. Deus encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele está anunciando a encarnação, o maior mistério de todo o universo, que é justamente Deus ter se feito homem, ter se reduzido, Paulo usa a expressão, se aniquilou, e ter entrado no ventre de Maria, vivenciado toda a vida intrauterina, tornando-se indefeso, necessitando ser o Criador do universo, necessitando ser alimentado pelas substâncias do cordão umbilical, que são transmitidas pelo cordão umbilical, da mãe para o feto, necessitando ser alimentado no peito da mãe e necessitando ser educado, necessitando aprender a viver como ser humano. O aprendizado que aprendeu de sua mãe e de seu pai. É o mistério da encarnação. Mas vamos além. Vamos além. O seu nascimento anuncia a afirmação da encarnação. Ou seja, a encarnação que fora prevista, que fora predita antes dos tempos eternos, que fora concebida no plano divino, antes mesmo de Deus criar o mundo. Pedro fala em sua carta que, no capítulo 1, versículo 20, que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo.
Não é? Antes da fundação do mundo, antes de Deus lançasse os fundamentos do universo, Deus já havia planejado que Jesus iria nascer, que ele iria encarnar. Porque se ele não encarnasse, não haveria salvação. Então a salvação a encarnação é uma prova inequívoca de que a salvação se tornou um fato histórico. Ela sai da eternidade, onde ela foi planejada em etapas anteriores, que não nos convém falar aqui, e para que esta etapa que crava, que carimba, que autentica, que homologa a salvação se cumprisse, era necessária a encarnação. Então, ocorre a encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, da segunda pessoa em manifestação da Trindade, que é o Filho do Deus bendito, o Senhor Jesus. O Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, o desejado das nações. Não é? Só que ele precisa nascer como todo mundo nasce. Mas não de semente humana. A semente é divina, mas no ventre de uma mulher. Então, o Espírito Santo envia o anjo Gabriel até Maria para que lhe anuncie o nascimento. Todos sabem, ela concorda. Ela diz: como isso se dará, visto que eu não tenho relação com homem nenhum, não sou casada? Então o anjo do Senhor lhe diz: Gabriel, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder de Deus lhe envolverá. E o ente que de ti há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então ela concordou e disse: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Mateus faz um resumo. Tá? Ela achou-se grávida. O texto sagrado diz aqui que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo sem ter coabitado com seu marido. Isso era um problema. Era um problema porque José, se a rejeitasse e denunciasse ela, ela seria apedrejada. Mas aí cabe a Deus que dá a missão, vir ao encontro de Maria e socorrê-la e colocar as coisas em ordem. Não era Maria que tinha que colocar as coisas em ordem aqui. Aqui é o Senhor que tem que colocar as coisas em ordem. Porque é Ele que está à frente do projeto. Se Maria tenta colocar as coisas em ordem, ela não teria como, mas Deus tem. Então o Senhor envia um anjo em sonho, o mesmo anjo que falou com ela, para falar com José. José, filho de Davi, príncipe da casa de Davi, não temas receber Maria, está no versículo 20, sua mulher, sua noiva, que vai ser sua esposa por tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Ela não lhe traiu, José. Ela não pulou a cerca, José. É que ela foi escolhida pelo Deus bendito para ser a portadora, a genitora daquele que é o Filho de Deus, que vai ser gerado pelo Espírito. Ela foi escolhida dentre todas as mulheres, de todas as épocas, de toda a terra, para ser aquela que vai receber a encarnação do Verbo no seu ventre. Esta etapa maravilhosa da salvação, que é a etapa que afirma a encarnação, é a afirmação da nossa salvação. O ministério de Jesus é a confirmação da encarnação. E a sua morte é a consumação da encarnação. Eu vou repetir isso para você. O nascimento de Jesus corresponde à encarnação do Verbo, que é a afirmação da encarnação. Sua vida e ministério correspondem à confirmação desta encarnação. As experiências que ele viveu como ser humano, todas como ser humano, fome, sede, calor, fadiga, sono, cansaço, raiva, ira, tristeza, alegria, sede, suor no rosto, necessidades fisiológicas, tudo menos o pecado. Tudo menos o pecado. Solidão, tudo isso era a afirmação da natureza, a confirmação da encarnação do Verbo, a participação dele na natureza humana, na humanidade. E sua morte, o fato dele morrer na cruz, entregar-se como ser humano, como oferta única e exclusiva e perfeita a Deus nosso Pai,
confirma, é a confirmação, melhor dizendo, é a consumação da sua encarnação. Ele consuma a sua encarnação entrando na morte e na sepultura. Glória a Deus. Então vamos adiante. José, então, avisado pelo anjo Gabriel, ele a recebe. Deus resolve o problema. Ele a recebe como sua esposa. Espera os 9 meses. E faz exatamente como o Senhor ordenou através do anjo. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José fica sabendo que aquele menino que vai nascer não é um menino qualquer. Aquele menino é o Santo Filho de Deus. Aquele menino é a encarnação do Verbo. Aquele menino é a encarnação do rei prometido a Davi. Que será muito mais do que um rei que iria sentar-se num trono humano, mas iria sentar-se no trono de Deus, seu Pai. Mas ele viria como cordeiro sofredor, como um servo do Senhor, porque ele iria levar os pecados e iniquidades do seu povo. José sabia? José começa sem entender totalmente, mas começa a entender, começa a perceber, sem entender totalmente, a missão que teria este infante divino que está a caminho. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. O profeta Isaías foi quem profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E que este menino seria chamado de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Deus habitando entre nós como figura de uma pessoa humana. E diga-se de passagem, um homem como José é digno de nota, porque ele casado com ela, seria muito comum ele ter intimidade sexual com ela mesmo, ela grávida. Mas José respeitou a Maria e respeitou ao Senhor, ao Filho de Deus que estava no seu ventre, e não a descobriu como mulher enquanto ou somente depois que ela teve o seu filho. Que homem aprovado. A maioria dos homens não passaria nesse teste, mas José passou nesse teste. Por isso estes homens são dignos de serem colocados numa posição entre os santos que muitos de nós, ou a maioria de nós, jamais seria colocado, sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. Agora vamos para o texto do capítulo 2, que fala o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, que vieram os magos do Oriente e perguntaram: onde está nascido o rei? Onde está nascido o recém-nascido? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Muito bem. Esses magos aqui vieram da Mesopotâmia, eram astrólogos, estudavam os astros e muito provavelmente eles tiveram essas informações através do convívio que eles tiveram, quer dizer, os seus antepassados, seus ancestrais tiveram com Israel, com Judá, quando lá esteve exilado na Babilônia. Eles tomaram conhecimento das profecias messiânicas e creram, e quem sabe por influência dos profetas que lá tiveram, os profetas em cativeiro, como Daniel, como Ezequiel, como Esdras, como Neemias, como Ageu, como Zacarias, esses homens, eles creram e eles estudaram através dos astros as profecias e observaram que iria surgir um astro, uma estrela, um corpo celeste diferente ou diferenciado em determinada época. E Deus mesmo se revelou a esses homens, dando a entender que o surgimento daquele astro, daquele corpo celeste, daquela estrela, como queira, naquela ocasião de vida em que eles estavam vivendo, era uma confirmação do nascimento do rei que estava a caminho. Então esses homens saem, empreendem uma viagem de milhares de quilômetros. Acredita-se que esses homens viajaram meses, uma caravana enorme, para vir saudar o rei dos judeus, o Messias. Então eles chegam e se dirigem a Jerusalém e perguntam: onde é que está nascido o rei dos judeus? Eles vão até Herodes. Então toda a cidade fica alarmada. Então Herodes fica alarmado e consulta vamos pular aqui para o versículo 5.
ele consulta os escribas, que são ali seus auxiliares. Então eles dizem, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia aqui com letra maiúscula, é o pastor, que há de apacentar o meu povo Israel. Profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu com precisão deles quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes, enciumado, Herodes aqui, Herodes o Grande, ele procura saber, mas na verdade o interesse dele não é, de forma alguma, cultuar, dar boas-vindas a esse infante divino. Não. O interesse dele é dizimar, destruir, esmagar o menino. Porque este homem tinha como comportamento essas manifestações de ódio. Ele era um homem truculento, um homem enlouquecido, um homem enraivecido, ciumento, um homem invejoso, um homem que não tolerava sentimentos de afeto a qualquer outra pessoa ou a qualquer outro ser que não fosse dirigido a ele mesmo. Ele chegou ao ponto de matar sua esposa, que chamava-se Mariana, e mandou matar 3 filhos dele. Ele disse que matou essa mulher porque ele amava, quer dizer, ele cometeu um feminicídio. Então, um homem que é capaz de matar uma mulher que ele disse que amava, entre aspas, e matar os 3 filhos que saíram das entranhas dele, você há de convir que não é de se admirar que esse homem mande matar crianças. Este era o perfil de Herodes. E foi exatamente para a época em que estava reinando este genocida, esse homem malvado, esse homem endiabrado, este homem um trucidador, um assassino, que Deus mandou o seu filho, correndo todos os riscos que não lhe foram encobertos nem removidos. Jesus nasceu já com uma sentença de morte. Jesus nasceu sendo perseguido para ser morto por Herodes. E não foi um anjo de Deus que o salvou. O anjo de Deus é enviado para avisar do perigo. Porque muita gente pensa, Deus salvou o filho dele porque era filho dele. Você está enganado. Deus salvou o filho dele por nossa causa. Você quer ver? Vamos continuar a leitura. Depois de ouvirem o rei, os magos, versículo 9, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. A essa altura dos acontecimentos, Jesus já tinha cerca de 2 anos de nascido. Esses homens saíram quando Jesus nasceu da Mesopotâmia, e quando eles chegaram, a viagem foi tão longa que acredita-se que durou cerca de 2 anos. Quando eles chegam, Jesus não está mais numa manjedoura, na estalagem, mas está numa casa. Então eles chegam e em Belém eles encontram o local exato, porque a estrela para e deve ter lançado um facho de luz, uma coisa do gênero, sobre o local que estava a criança. E aos arredores ninguém percebeu o que estava acontecendo. Interessante, aqueles homens vieram de longe, movidos pelo Espírito Santo, e creram. A nação da qual Jesus veio não estava esperando e não creu. Por isso que o apóstolo, em outro livro, diz, o apóstolo João, veio para o que era seu e os seus não receberam. Estavam indiferentes, não é? Estavam dormindo naquela noite maravilhosa em que anjos apareceram em inumeráveis corais cantando e dizendo glória a Deus nas alturas. Enquanto isso, os homens estavam do Oriente fazendo suas bagagens, fazendo suas caravanas para virem, porque a estrela apareceu, havia aparecido há 2 anos. Então, vendo a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo. Versículo 10. E do 11 diz, entrando na casa, observe, não estavam mais na manjedoura, entrando na casa, já estavam estabelecidos, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Adoraram o menino. E, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, suas dádivas, ouro, incenso e mirra.
sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles foram advertidos por Deus, após serem agraciados com a bênção de encontrarem o menino, de serem conduzidos ao local em que o menino havia nascido, onde o menino estava, mas foi-lhes dada uma missão: não contem a Herodes e não voltem pelo caminho que vocês vieram. Deus mantém todo o projeto no âmbito humano, seguindo a risca, sem pular etapas. Não é? Observe que Deus não pula trâmites humanos. Ele fala para os magos irem por outro caminho, para que não encontrem com Herodes ou com seus emissários e deem com a língua nos dentes, para deixar em oculto o local onde o menino está. Mas Herodes, vendo-se iludido, o diabo, então, que é limitado, ele, ainda que soubesse onde Jesus estava, mas ele não podia, porque Deus impede que os processos humanos sejam burlados quando há honestidade. Deus impede. Deus coloca limites à ação do maligno. Então, o que acontece? Deus, o diabo, ao perceber, melhor dizendo, que, através de Herodes, que foi enganado, ele então insufla na cabeça de Herodes que Herodes não sabe quem é o menino. Então ele tem a seguinte e macabra ideia. Ele manda matar todos os meninos em Belém que tenha 2 anos para baixo. Porque ele inquiriu mais ou menos a época em que o menino havia nascido. Porque os magos disseram quando saíram do Oriente, da Mesopotâmia: vimos a sua estrela a partir da data tal. E então, o que eles fazem? Eles vêm, dizem isso a Herodes. Não voltam para Herodes após encontrar o menino. Herodes então diz: bem, esse menino deve ser cerca de 2 anos. Quer dizer, ele é uma locubração maligna. Então ele, insuflado pelo demônio, pelo Satanás, pelo coisa ruim, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Que coisa terrível, que noite terrível para aquelas mães e para aquela vila de Belém. Que coisa terrível, não é? Por que Deus permitiu isso? É porque Deus é mau? Não. Deus permite para mostrar que o mal é uma realidade. O mal não é uma figura fictícia, não é uma figura de revista em quadrinhos ou de romance. Não. O mal é uma figura real, é uma persona. É uma pessoa que personifica o mal, e essa pessoa é o maligno, é o diabo. E ele entra em mentes e corações, as quais ele domina e que se submetem a ele para que façam as obras dele. E Herodes foi esse instrumento. Mas aí Deus entra em ação. Deus manda o seu anjo, não para ir com as suas asas resgatar Jesus e José e Maria, não. O anjo, ele encarrega, ele comissiona, ele avisa a José. Porque naquele momento, Deus está protegendo seu filho, sobrenaturalmente. Mas naturalmente, quem está protegendo ele, a proteção dele está entregue a José e Maria. Eu vou repetir isso. Sobrenaturalmente, Deus está protegendo seu filho, o infante. Mas, naturalmente, do ponto de vista humano, dos processos humanos, naquela fase humana da vida de uma criança de 2 anos, quem está responsável, encarregado de proteger com as suas próprias vidas a Jesus é Maria e José. José e Maria. Então o anjo aparece a José e diz: José, toma o menino e sua mãe. Aqui está. Capítulo 2, versículo 13 diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Observe. O anjo diz a José: tendo eles partido, os magos partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: José, dispõe-te. Quer dizer, tinha disposição, era noite. Isso deveria ser de madrugada. Não era fácil interromper o sono da noite, uma noite fria. Tomar o menino, fazer o menino chorando, mulher, levantar a mulher,
fazer bagagem, botar no lombo de um burro, de um jumento, e tomar o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros. O anjo disse, foge para o Egito, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O anjo disse, eu vou carregar vocês. Ele podia fazer isso, mas não fez. Deus não fez isso com seu filho. Deus podia mandar anjos carregarem, num piscar de olhos estava no Egito. Um piscar de olho de um anjo transportava, mas Deus não fez isso. Deus disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge com suas pernas para o Egito. Ou seja, Deus não burlou os processos humanos, mas antes agiu por meio deles. Estão entendendo? Jesus foi com José e Maria, tomando sol durante o dia e sofrendo o frio gelado da noite no deserto, até que chegou no Egito. 200 quilômetros aproximadamente. 200 quilômetros. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus nasceu já debaixo de uma sentença de morte. Herodes há de procurar o menino para o matar. Mas Deus manda o seu anjo avisar José, foge e fica lá até que eu te avise. Observe, fica lá até que eu te ordene voltar. Deus não passa por cima, senhores, de processos humanos. Deus não passou com seu filho, não vai passar conosco. Dispõe-te. Dispondo-se ele, versículo 14, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Alta madrugada! Partiu naquela mesma hora com sono. Interrompeu o sono da noite, da madrugada, noite fria, e fugiram. E lá ficou até a morte de Herodes, versículo 15, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho, Osés 11:1. E aí ocorre aquele acontecimento terrível, um dos piores acontecimentos da história bíblica e da humanidade. Vendo-se iludidos pelos magos, versículo 18, 16, Herodes, grandemente irado, mandou matar todos os meninos de Belém e dos arredores. Todos os meninos de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo. Conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Os magos informaram ele quanto tempo eles viajaram, a partir de que data eles viram a estrela, ele deduziu que o menino deveria ter nascido quando a estrela apareceu, e a partir daí ele faz uma espécie de mapa, uma previsão, uma ideia, não é? Ele presume a idade da criança. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, recusando ser consolada, porque já não existem. Raquel aqui, senhores, não é propriamente Raquel, a esposa do grande patriarca Israel, que fora Jacó. Amada, mãe de José e de Benjamim. Não. Raquel aqui é a vila de Belém, onde ela foi sepultada, que passou a se chamar Raquel em homenagem a ela. A vila de Belém estava inconsolável, porque não queria, recusando ser consolada depois daquela noite trágica, terrível, em que o diabo entrou na mente daquele homem, daquele rei truculento, e ele mandou matar todas as crianças. Jesus nasceu debaixo de uma sentença de morte. Mas ele veio a este mundo sabendo de tudo isso. Deus manda esse mundo o seu filho, já sabendo de tudo isso. Mas nem por isso ele recusou enviar o seu filho. Portanto, a encarnação afirma o nascimento de Jesus, afirma sua encarnação. Essa etapa importantíssima está dentro do contexto da justificação, porque ele iria nos justificar como justificou com sua morte. Mas a encarnação é o início da etapa da salvação chamada justificação, através da qual Deus nos deu o perdão dos pecados. Então, rememorando,
o nascimento de Jesus, sua vida, seu viver humano, seu conviver com o ser humano, seu identificar-se com o ser humano, com as dores do ser humano, com as lágrimas do ser humano, com as alegrias e tristezas e fraquezas e vicissitudes do ser humano, com a natureza humana, com todas as suas fraquezas, debilidades e virtudes, e o seu ministério socorrendo os aflitos, curando os enfermos, expulsando os demônios, levantando os mortos, curando os leprosos, curando os aleijados, é a confirmação de sua encarnação. E sua morte na cruz, e sua entrada no túmulo, é a consumação de sua encarnação. E que a graça do Senhor Jesus seja abundantemente, providencialmente derramada em toda a proteção e bênção sobre nossa vida. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui, muito grato também por essa oportunidade da gente aprender juntos nessa manhã. Antes de iniciar, eu quero orar para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que a gente aprenda juntos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O que eu te peço é que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que a gente possa aprender juntos e sair daqui melhores do que entramos. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, hoje o tema que me foi concebido a falar é o nascimento de Jesus, um tema muito legal, muito interessante. E ele se encontra, no texto de Mateus capítulo 1, versículo 18, até Mateus capítulo 2, versículo 18 também. Então vamos lá. Esse capítulo, essa história fala um pouco sobre o nascimento de Jesus, como a gente já sabe, e a gente vê um contexto em que Deus escolhe uma mulher temente a Ele, uma mulher que se relacionava com Ele de fato, nessa relação de pai e filho, e uma mulher que era temente a Deus, obediente a Deus, para que pudesse dar à luz ao menino Jesus. E todo o contexto é algo complicado, porque ela era uma mulher que estava noiva, e ela ainda não tinha coabitado com o seu marido. Então ela fica grávida antes de casar com seu marido José. Ou seja, isso na época era um contexto de escândalo. Uma mulher grávida e ainda noiva. Como é possível isso? Como é possível uma mulher estar grávida e ser virgem, por exemplo? E era uma coisa que na época era tido como impossível, que na verdade é algo que, olhando aos nossos olhos humanos, é algo impossível. Mas nós sabemos que ali houve um milagre, ali houve uma intervenção sobrenatural do Senhor, de fato, implantando o menino Jesus no útero de Maria. E eu queria trazer 3 reflexões pequenas para a gente aprender juntos. E a primeira é que eu gosto de observar a coragem de Maria. Quando eu paro para pensar na notícia que ela recebeu de que estava grávida do Espírito Santo e que estava grávida e carregava no ventre aquele que viria a ser o Salvador e Consolador de todos os nossos pecados, que seria o Senhor e Salvador que faria o sacrifício por nós, eu fico me perguntando quantas perguntas que não surgiram na mente de Maria, quantas, questionamentos, quantas indagações, meu Deus, o que é que o pessoal vai dizer, o que é que essa sociedade vai dizer, o que as pessoas vão falar, o que é que meu noivo José vai dizer quando eu contar isso? Será que eles vão acreditar em mim? Será que eu vou cair em escândalo? E realmente é algo que, parando para pensar, é muito difícil de tomar essa decisão. De fato, de você crer ali naquele cenário, porque ela iria cair totalmente em um escândalo muito grande, admitindo isso e falando, não, imagine, eu fico perguntando que ela até se perguntou assim, imagine, agora dá para disfarçar, mas quando a barriga crescer, que o pessoal vê que eu não sou casado com o José ainda, e vê que eu estou grávida, vão achar que eu cometi adultério, que eu fiz alguma coisa errada, que eu entrei em pecado. E era uma sociedade muito machista, uma sociedade muito, muito machista. Por todo o contexto, a gente vê que as mulheres eram algo que era muito vítima desses escândalos e que a gente pode perceber muito dessa cultura machista, em que a mulher, muitas vezes, por cair em escândalo, perdia direito de muitas e muitas coisas, era mal vista pela sociedade, só vivia sendo julgada. Então tem todo esse contexto aí,
E tem a questão do Senhor ter revelado a Maria de que de fato ela seria a mãe e estaria grávida do Espírito Santo. E eu acho incrível porque ela aceita essa missão sabendo das consequências que traria. Ou seja, ela aceita o fato entende de fato o propósito de Deus, né? Aceita e confia nesse propósito de Deus, mesmo sabendo que o povo iria falar dela, que as pessoas iriam julgar, que poderia correr o risco do próprio José não aceitar ela e sair e achar muitas coisas, não acreditar nela, mas mesmo assim ela escolhe confiar, ela escolhe ter fé. E eu acho isso algo muito profundo e muito intenso, porque realmente é você ir contra o cenário. O cenário está todo contra você, as circunstâncias estão todas contra você, mas mesmo assim você decide navegar contra a maré, você decide de fato confiar em Deus. E isso é algo que marca muito, porque o fato dela escolher ter fé e confiar em Deus mostra de fato o quanto Deus é um Deus detalhista e que Ele supre e sustenta aqueles que confiam nele, sabe? E ela escolheu confiar, sabendo dos riscos que iria correr. E o que acontece é que o imperador, ele promove a questão de um alistamento na época, e eles vão precisar sair de Nazaré e vão para Belém. Ou seja, ela confia no Senhor e o Senhor trabalha, o Senhor sustenta ela. Então ela não precisa passar por aqueles julgamentos todos que iriam passar das pessoas conhecidas, porque ela vai para Belém e ninguém conhece eles lá em Belém. E eu acho isso muito incrível. A minha mãe costuma dizer que se é algo do Senhor, Ele garante. E é o que acontece nessa questão aqui com Maria. Se realmente for algo do Senhor, Ele vai garantir. E Ele sustentou, e Ele ajudou, e Ele proveu tudo aquilo que foi necessário. E eu acho isso muito incrível, porque coragem não é você ser forte e enfrentar tudo sem errar nada. Coragem, além disso, é mesmo você ter seus questionamentos, suas indagações, suas dúvidas, você escolher ter fé. Ter fé e crer de fato e confiar no Senhor. E foi isso que Maria fez. Isso é algo que a gente pode aprender muito com ela. Outra coisa que a gente pode aprender é a obediência de José, que realmente é um homem do Senhor, um homem de Deus. E eu me inspiro muito na história dele, porque ele, mesmo sem entender, né, logo no início, quando Maria comentou a ele, ele queria logo ir embora. Eu acho uma coisa diferenciada nele. Ele não queria ir embora com raiva e escandalizar Maria. Ele fala, eu vou embora e vou sair daqui, mas não vou escandalizar, não vou difamar, justamente vou embora para não difamar ela. E eu vejo isso muito também, como você começa a perceber que ele é um cara diferenciado, porque na sociedade machista daquela época, numa oportunidade dessa, se não fosse um cara de fato guiado por Deus, trabalhado por Deus, ele com certeza iria colocar Maria em escândalo. E nessa situação nós vemos totalmente o contrário. José, mesmo achando muitas coisas que poderiam ter acontecido, mesmo magoado, vamos dizer assim, com os pensamentos que ele pode ter chegado a pensar, né? Ele escolhe não difamar Maria e, sabe, se afastar. E ele tem uma revelação, né, do Senhor, que mostra a ele que de fato aquilo ali não é o que ele está pensando, mas de fato é uma intervenção divina, que ela se encontra grávida através do Espírito Santo. E isso eu acho incrível, porque depois que ele entendeu, ele confiou, teve fé e esperou o tempo necessário. Eu fico imaginando um cara que está noivo, que está prestes a se casar, tem um dos melhores momentos da vida dele, de viver uma das maiores plenitudes do Senhor para a vida deles, né? E ter que esperar mais um pouco, ter que abdicar daquilo e esperar mais um pouco até que de fato ele possa viver essa plenitude do casamento. E isso é algo que de fato é uma obediência, porque ele poderia escolher não fazer isso. Ele poderia escolher sair, poderia escolher qualquer outra coisa, mas ele escolhe de fato obedecer e esperar o tempo necessário. E algo que eu me inspiro muito também, que ele é diferenciado, é que ele respeita Maria. Então ele não fica forçando nada, ele não fica agoniado, ele espera o tempo necessário. E isso de fato mostra que ele realmente obedeceu e creu que aquilo era uma intervenção divina. Porque ele não ficou o tempo todo, não, bora casar logo, adianta logo aí, isso e aquilo. Não, ele esperou o tempo que foi necessário. Se fosse necessário 2 anos, ele esperaria 2 anos. Se fosse necessário 3, ele esperaria 3. Porque de fato, ele estava sendo sustentado pela sua obediência ao Senhor. E eu acho isso muito incrível, essa atitude que ele teve. E diante de todo esse cenário, eles aprendem, né? Tanto Maria quanto José, eles aprendem a ouvir e a serem guiados de fato pelo Espírito Santo, a serem guiados por Deus
né, que através de revelações em sonho, através de pessoas, iam guiando eles por onde quer que eles passavam. E chegando ao final, né, uma última lição, eu queria pensar um pouco diferente, né? A gente sabe da história dos magos, a gente sabe da questão de Herodes, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, justamente para conseguir matar Jesus, porque ele sabia do nascimento, sabia que ele perderia, ficou com medo de perder esse poder que ele achava que tinha, né, como rei e tudo mais. Mas eu queria pensar uma coisa diferente, eu queria pensar que Jesus, desde o início, foi um homem diferenciado. E eu digo isso, que ele foi tão diferenciado que desde o seu nascimento já começou a ser assim. Como é que um rei que deveria nascer no palácio nasce na manjedoura de animais? Já começa por aí. E eu vejo isso muito destaque, para esse destaque de mostrar de fato quem seria Jesus. Não seria um cara que se importa de fato com aquela questão de reconhecimento, de religiosidade, de ser visto, de ser, sabe, essa questão da vestimenta, do poder, do seu lugar social em si, de ser melhor que os outros. Desde o nascimento nós vemos um rei que em breve iria se sacrificar por todos nós, pagando por nossos pecados, nascer na manjedoura de animais. E eu vejo isso muito como uma forma de mostrar para a gente, né, até desse princípio aí, mostrar e ensinar a gente o que de fato é ser diferenciado. E ser diferenciado é justamente a gente aprende com Cristo, com a humildade dele, com todos os ensinamentos que ele vem desde pequeno, desde de adolescente até começar o seu ministério. Nós vemos uma pessoa diferenciada, uma pessoa que nos ensina os princípios que de fato importam, os valores que de fato a gente tem que guardar para nossas vidas, e não toda aquela religiosidade que a gente encontrava naquele cenário que encontramos até hoje. Então isso para mim é um convite a ser diferenciado como Cristo, a aprender com ele sobre a humildade, a aprender com ele sobre o amor, que é o que de fato importa. Não é sobre os meus títulos, não é sobre a minha formação, não é sobre como eu me visto, não é sobre a minha aparência, é sobre de fato o amor, que é o elo perfeito. E ele vem ensinar isso a gente da maneira mais simples. Ele se torna humano, cresce e ensina. E se a gente for pegar os evangelhos, a gente vai perceber esse amor, essa humildade e de fato esse ensinamento, esses valores que ele quer trazer para as nossas vidas. Então esse é meu convite, que eu possa ser diferenciado, que você também possa ser diferenciado, porque nós estamos aprendendo juntos e juntos nós vamos aos pouquinhos se parecendo cada dia mais com Cristo. É isso, meus irmãos, eu quero agradecer por essa oportunidade, muito grato de estar aqui e dizer que Deus abençoe vocês e que a gente possa ir juntos, aprendendo cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso, um forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Raimundo, muito obrigado, Guilherme. Os irmãos viram aí o mesmo ponto, o mesmo tópico, o mesmo assunto, o nascimento de Jesus sendo falado por duas perspectivas diferentes. E agora eu convido outra professora para falar sobre a volta da família para Nazaré. A família sai para o recenseamento e aí volta, porque quando perceberam que Herodes queria realmente assassinar as crianças, e a família sai, José e Maria e o menino Jesus saem e agora retornam. E aí, para isso, eu gostaria de ouvir a nossa querida irmã Sara falar sobre Mateus capítulo 2, do versículo 19 ao 23. Por favor, professora. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Dando continuidade, né, ao nosso estudo, eu vou estar falando um pouco sobre a volta de Jesus para Israel, né? E essas viagens que ele fez durante a infância. Nós já vimos lá no versículo 13 a fuga de Jesus e sua família para o Egito. E agora a gente vai ver esse retorno. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura de Mateus 2, versículo 19 até o versículo 23, até o final do capítulo. Diz assim: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levanta-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino.
Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, meus irmãos, esse texto, como eu falei, em complemento com o outro, fala um pouco sobre essas viagens de Jesus na infância. Uma coisa que chama a atenção é o direcionamento de Deus nessas viagens. Não foram viagens que aconteceram por acaso, mas a gente vê, né, pela revelação de Deus nos sonhos, conduzindo, né, vai para o Egito, não, volte agora para Israel, para Judéia, agora vá para Galileia, para Nazaré. A gente vê que Deus foi se revelando em sonhos, o que mostra a intervenção divina nisso, né? Não eram mudanças casuais, eram mudanças que eram inclusive prenunciadas nas Escrituras. A gente vai ver textos do Antigo Testamento falando sobre o Messias que iria nascer em Belém e ao mesmo tempo que iria ser conhecido como Nazareno. E a gente vai vendo as Escrituras sendo concretizadas, né? As profecias sendo concretizadas nesse relato de Jesus. E uma coisa que chama muita atenção, meus irmãos, nesse texto é esse Jesus marginalizado. Como assim marginalizado? Primeiro, que Jesus, logo na sua infância, ele foi um refugiado. A sua família teve que se refugiar no Egito, por conta, né, daquilo que a gente já viu de Herodes, dessa perseguição e dele estar matando as crianças. Então Jesus, ele já nasceu nesse contexto, sendo um refugiado. E o Egito, inclusive, era um local tradicional de asilo para os refugiados políticos judeus. Quando estavam em perigo, eles se refugiavam no Egito. E aí a gente vê, né, hoje relatos e noticiários de refugiados, de pessoas fugindo dos seus países, pessoas inclusive fugindo dos seus países e vindo para o Brasil. E como muitas vezes essas pessoas são vistas como são marginalizadas mesmo, né? Sendo que o próprio nosso Jesus, o nosso mestre, ele foi um refugiado. E ele se compadece, né, por essas causas, até por já ter vivenciado isso. E aí Jesus, ele sai do Egito, né, inclusive essa fuga dele do Egito, essa saída dele do Egito, tem uma referência em relação a isso em Oséias 11, que diz assim: Oséias 11, versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Faz essa referência de Jesus, né, sendo chamado do Egito de volta para Israel. Bom, então Jesus, ele foi junto com sua família para a Judéia, e chegando lá, quem estava governando era Arquelau, que era inclusive pior do que o pai, pior do que seu pai Herodes, tanto que ele reinou por um tempo e depois foi deposto e foi substituído por um dirigente romano, né? Mas a gente vê já a perversidade dele. O Senhor avisa José em sonho, e aí José vai junto com sua família para a Galileia, para uma cidadezinha chamada Nazaré. E é importante ressaltar essa parte, porque era um dos motivos de Jesus ser marginalizado, né? Dele ser menosprezado. Era por ele ser conhecido como Nazareno. Por que Nazareno? Porque Jesus, ele passou a viver naquela cidadezinha de Nazaré. Apesar de ter nascido em Belém da Judéia, ele passou, né, uma boa parte da sua infância ali em Galileia, né, na cidadezinha de Nazaré. E era uma cidade que era uma cidade periférica, que as pessoas rejeitavam. Era uma cidadezinha que as pessoas realmente menosprezavam. E a gente pode ver isso claramente lá em João 1:46, quando ele vai chamar um dos seus discípulos, né? Quando falam de Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael responde, né? Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? Da mesma forma, os
os líderes judaicos, eles ficavam duvidando de Jesus justamente por ele ser visto como nazareno, né? Em João 7, 41, 42, quando estavam discutindo entre si, falavam, né? Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? E assim o povo se dividia, né? Em relação a Jesus. Mas o que é que como eu falei, né? Foi uma coisa que Deus que preparou essa caminhada, Deus que quis que Jesus passasse a infância dele por Nazaré e ser reconhecido como nazareno. Mas por que isso, né? Todas essas viagens e essa parte, né, sintetiza bem o tema profético de um Messias humilde, de um Messias menosprezado, marginalizado, refugiado e periférico, né? Que vivia nessa cidadezinha periférica. E mostra muito do caráter do nosso Messias, né? Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu lembrei muito de Jesus falando aos seus discípulos, lá no final do livro de Mateus, em Mateus 25, sobre o olhar atento que nós precisamos ter para as pessoas que são marginalizadas, para as pessoas que são refugiadas, para as pessoas que são periféricas, pelas pessoas que passam por necessidades, pelas pessoas presas, enfim, que são de alguma forma marginalizados pela sociedade, né? E lá em Mateus 25, quando Jesus fala do julgamento das nações, a partir do versículo 31, vou ler para os irmãos, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os seus bodes à esquerda. Olha só, versículo 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o que lhes foi preparado desde a criação do mundo. 35. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês nada me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a me deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto, meus irmãos, é um texto pesado, confrontador, que nos confronta de muitas formas, né? E o que me chama a atenção é que Jesus, ele se faz como um desses pequeninos, como aquele que tem fome, como aquele que está preso, como aquele refugiado que fugiu do seu país por alguma questão política ou econômica. E ele fala que quando nós abrigamos, acolhemos, amamos essas pessoas, nós estamos amando a ele. E quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos, nos deparamos com pessoas em situação de vulnerabilidade e simplesmente não olhamos? Quantas vezes
ali até na própria, ao redor da nossa igreja, né? Jesus, se estivesse hoje aqui, provavelmente ele estaria ali sentado na praça do Campo Grande, comendo, dividindo o pão com uma pessoa que estava ali com fome, sentada junto com ele ali, às vezes até mesmo no chão, na praça. Ou vocês acham que ele estaria dentro do templo? Às vezes, pregando, mas provavelmente ele seria colocado de lado, né? Porque, na verdade, meus irmãos, Jesus, ele se manifesta nessas pessoas. E através dessas pessoas, ele também nos prova, né? Nos faz pensarmos se somos verdadeiramente discípulos, se realmente aprendemos a amar e a acolher os necessitados, os menosprezados. Quantas vezes, meus irmãos, um daqueles pequeninos que fica ali ao redor da nossa igreja entra no templo, será que nós conseguimos olhar para ele e ver Jesus? Ou será que ficamos logo com medo, preocupados e esperando que o Sazá retire aquelas pessoas indesejadas? Não pode ser assim, meus irmãos. Eu gostaria de, com esse texto, desafiar os irmãos a todas as vezes que olharem para alguém, para um desses pequeninos, para uma dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, para um desses refugiados, para um dos presos, qualquer preso, independente do que a pessoa tenha feito, quem irá julgar, né? É tanto Deus, que conhece as intenções do coração e que pode transformar qualquer pessoa, quanto a própria justiça, né? Que é falha, mas, enfim. Mas que sempre que nós olharmos para essa pessoa, nós possamos enxergar Jesus nelas. Que sempre, meu irmão, que você olhar para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, sempre que você olhar para uma pessoa doente, sempre que você olhar para uma pessoa que esteja presa, sempre que você olhar para um refugiado, que você venha enxergar Jesus de Nazaré naquela pessoa. E que possamos lembrar da origem do nosso Messias. Que nós possamos lembrar que ele se revela através dessas pessoas também. E o desejo dele é que nós amemos, que nós acolhemos, que nós verdadeiramente amemos cada uma dessas pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso ao próprio Jesus de Nazaré. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Muito obrigado, irmã Sara. Eu vou passar agora para outro professor. E antes de eu passar para outro professor, e aí, o irmão está gostando da nossa EBD? Tá vendo aí embaixo um sinalzinho assim, ó? Clique aí, diga que está gostando. Os irmãos têm o nosso e-mail, mande também o seu e-mail com sua sugestão. Não é fácil nós trabalharmos na EBD online, porque nós temos que casar a disponibilidade de professores, a condição de o professor às vezes estar preparando a aula, a transmissão online do professor que preparou a aula para a organização lá da igreja que está trabalhando para poder juntar todos esses vídeos para poder essa aula ficar toda organizada, casada. Não é fácil. Mas se o irmão está gostando, se o irmão tem alguma sugestão, olha, tem um sinalzinho aí embaixo, o irmão coloca aí. Agora eu convido um outro professor, nosso irmão, querido irmão Gabriel, para concluir a nossa lição de hoje. Por favor, Gabriel. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, basicamente, nos concentramos nos capítulos 1 e 2 do livro de Mateus. Quando fazemos uma leitura superficial e rápida desses dois capítulos, nós não temos a ideia da profundidade e da grandiosidade da mensagem que está contida nesses dois capítulos e que podemos estudar e ver hoje, né, durante a EBD. E é uma mensagem clara, né? Jesus Cristo é Filho de Deus, que se fez carne e foi nascido de uma mulher. Essa mesma mensagem, é claro, está contida em outros evangelhos, como o Evangelho de João, que diz que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Além disso, nesses dois capítulos também compreendemos a sua missão, né? Ele veio à Terra, ele encarnou com uma missão, que também é traduzida no seu próprio nome, Jesus, que significa salvação ou Salvador. E a missão é clara, né? Que ele veio à Terra salvar o seu povo dos seus próprios pecados.
esses dois conceitos, né, sua missão e que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio em carne, podem parecer básicos para nós que somos cristãos ou para alguém que acredita no Evangelho, né? Mas esses dois conceitos, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, foram negados por diversas correntes e também ideologias, né? Dizendo que Jesus Cristo, na verdade, não era Filho de Deus, ou senão que, na verdade, ele não veio em carne, ou até mesmo que ele era apenas um profeta. Então é muito importante que nos apeguemos nesses dois conceitos. E para entendermos como é importante, né, que Jesus Cristo viesse em carne, que ele, o Filho de Deus, viesse em carne, eu vou ler para vocês o capítulo 2, né, de Hebreus, de 14 a 18, que diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, irmãos, nós percebemos assim que era necessário Jesus Cristo vir em carne, e que ele realmente veio em carne, e que ele, como homem, ao longo de sua trajetória, que iremos estudar nas próximas lições, servem de exemplo para nós que também somos humanos, que nós que também somos carne e que também fomos tentados pelo diabo e somos tentados pelo diabo. Resta então, irmãos, no final dessa lição, uma reflexão que é trazida pela própria revista, né, que vamos utilizar esse semestre, que é o seguinte: estamos dando lugar a ele, Jesus, nas nossas vidas, sabendo de todo o sacrifício que foi feito por ele, e sabendo também de da missão que aqui ele veio à Terra. Nós estamos dando lugar a ele nos nossos corações, nas nossas vidas. Como a gente pode ver em outros evangelhos também, né, Jesus Cristo foi rejeitado por diversas hospedarias, né? Maria e José, na verdade, foram rejeitados por diversas hospedarias quando Maria estava para dar à luz. Será que também não estamos fazendo a mesma coisa? Será que não somos como essas hospedarias? Estamos cheios de tantas outras coisas que não aceitamos que Jesus entre nas nossas vidas e que preencha esse espaço que está sendo preenchido erroneamente por outras coisas? Muito obrigado, Gabriel. Meus irmãos, e é isso. Esse trimestre nós vamos nos aprofundar no livro de Mateus. Teremos muitos professores aqui. Os irmãos já viram que os nossos professores realmente se preparam para dar uma aula aqui, até porque a responsabilidade é muito grande, né? Então é isso que os irmãos vão ver esse trimestre. E vamos nos aprofundar realmente no livro de Mateus. Eu conto com todos e domingo que vem tem mais. Eu quero agradecer aqui a todos os professores que participaram da nossa EBD de hoje e dizer que, mais uma vez, dizer que domingo que vem tem mais. Ok? Um grande abraço e até domingo, meus irmãos. Um bom domingo a todos.